Olá, pessoal! Estamos em mais uma live da AGE Fortaleza. Lembrando que todas as terças e todas as quintas, tá? Estamos online aí com muitos conteúdos para vocês aqui no nosso Instagram, certo? E vamos esperar aí as pessoas chegarem. Hoje teremos a Isabela, que ela já, inclusive, já entrou aí na nossa live, a Isabela. E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito importante para quem tem empresa, para quem é empreendedor, né? Que é a, que é a gestão por indicadores, né? Que é um assunto muito necessário para todos os empreendedores. Então, Bela, quando se sentir à vontade, pode pedir para participar. Eu tenho certeza que essa live vai ser um divisor de águas para muita gente, tá? A Isabela, ela é empreendedora do setor varejista aqui da nossa cidade de Fortaleza. Então, ela é uma empreendedora modelo, né? O modelo de gestão que ela aplica na empresa dela indiscutivelmente trouxe muitos resultados ao longo do tempo. Então, ela vai aqui falar pra gente sobre um pouco mais das coisas que ela aplica na empresa dela, certo? Então vão entrando aí, ó. Temos a Vitória, temos a Vitória, Vitória Ottoni, maravilhosa. Temos a Tereza também, que é também proprietária da Lojão. Ó, a Bela já entrou. Já vamos começar. Então vamos entrando, gente. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Paloma, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo Coisa caminhando, boa, né? caminhando. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Isabela, a Isabela, gente, ela é também associada da AGE Fortaleza, né, Isabela? Há quanto tempo, Isabela, você é associada? 4 anos já. Na verdade, eu entrei na AGE no mesmo tempo que eu entrei no Lojão dos Parafusos. Caramba! E assim, queria saber até conhecer um pouco mais sobre a Lojão, né? É uma empresa que foi originada pelos seus pais, não é isso? A Assim, sua mãe e seu pai. minha mãe encabeçou, hoje meu pai também faz parte da administração, né? É uma loja que já está há 26 anos no mercado de Fortaleza. A gente fica na região de Messejana, mas a gente atende toda Fortaleza, região metropolitana. Sim. A gente já está bastante consolidado no mercado. A gente trabalha com ferramentas, parafusos, material para indústria, oficina. É bem diversificado. É bem diversificado, tem vários itens, né, Isabela, São lá? mais de 5 mil itens que compõem o 5 nosso mil itens. mix. É bastante Imagina aí. coisa. É muita coisa, né? Muita coisa para se catalogar. E, e assim, você é engenheira civil, né, Isabela? Você se Sim, formou. E aí, qual desculpa. foi o desafio, assim, quando você resolveu entrar na Lojão, né? Qual foi, assim, qual o primeiro impacto, assim, que você teve? Porque como engenheiro civil, você viu talvez algumas cadeiras de gestão ou não na faculdade, mas você conseguia, assim, virar a chave e ver, tipo, administração pura, empreendedorismo. Como é que foi isso para você? Eu acho que a administração já está um pouco no sangue, na verdade, Sim. empreendedorismo, porque os meus pais são comerciantes desde sempre, Sim. e então acho que vem um pouquinho no sangue. Mas a parte da gestão mesmo foi muito curso. Na engenharia a gente não tem uma cadeira assim, gestão de nada, assim, É. você aprende nas boas práticas, né? Antes de entrar no Lojão, eu trabalhei em 3 grandes empresas aqui em Fortaleza. Sim. Então, eu aprendi um pouco de planejamento, mas era um planejamento voltado à construção civil. Sim. Então, quando eu entrei na loja, acho que o primeiro passo foi me situar, porque eu nunca tinha entrado num comércio, né? Então, são processos diferentes, a maneira que você se relaciona com o cliente é diferente, com o É. colaborador é diferente, é outro tato, outro relacionamento. Sim. Então, assim,
Foi um período de adaptação, até um pouco difícil, porque eu entrei com uma filha da dona, né? Então, aí já tem Uma barreira, uma uma pequena barreira de barreira. entrada. Então, Uhum. eu tive que me provar lá dentro, né? Assim, ações que geraram resultado foi o que me consolidou lá dentro, né? Porque se eu Sim, entrasse para ser só mais um, eu não ia fazer a diferença, né? Então, foi um período de adaptação. Eu diria que o primeiro ano foi extremamente de aprendizado, né? A gente já uhum, foi incorporando algumas práticas de gestão, mas o uhum. primeiro ano foi 100% aprendizado mesmo. Foi vendo na prática como é que já era operando para que depois você pudesse ver o que você Exatamente. poderia fazer de novo, né? Exatamente. Porque, assim, até o nosso produto é muito diferente, né? Assim, eu lido com parafuso, que é a unidade do centavo, a produto que um produto é mais de R$ 1.000. Então, eu tenho que entender como é essa logística, né? Sim, Entender como é que funciona o mix. Então, sim. até eu entender, até eu conseguir diferenciar, até eu conseguir entender como o varejo funciona, foi um tempinho de adaptação. Sim, teve toda essa adaptação. Isabela, quando- desde quando você entrou para cá, né? Eu tenho certeza que ao longo desses 26 anos, né, da Lojão, muita coisa mudou, mas desde quando você entrou para cá, né? Você conseguiu operar, você conseguiu fazer muitas mudanças na gestão, vocês conseguiram evoluir nesse quesito. E se sim, quais processos, como é que foi isso e quais processos você sentiu a necessidade de mudar quando você entrou? Então, na verdade, existe dois lojões, um lojão antes e depois, porque, como eu disse, a minha mãe sempre foi comerciante, então assim, a gente teve que desenvolver realmente uma gestão profissional dentro do lojão. Não existia um mapeamento de atividades, não existia mapeamento de processos, só existia uma meta de vendas e os outros indicadores nada era acompanhado. Então, Sim, assim, a gente teve que fazer todo o mapeamento de atividades de cada setor, sim, dividir os setores. Antes era só um gerente para toda a loja. Ele comprava, ele vendia. Então, a gente dividiu tudo. Assim, a gente, nesse primeiro momento, a gente colocou mais gente na loja, porque a gente precisou uhum, reorganizar a estrutura mesmo, criar sim, consistência dentro da loja, criar uma sim, infraestrutura. Inclusive, a gente fez realmente assim, uma reforma física mesmo, porque a gente queria organizar os espaços para ter. Existia um administrativo, existia um setor de estoque, uhum, uma coisa mais consistente. Então, assim, a gente precisou sim, fazer isso. Então, sim, a gente mapeou todas as atividades, a gente mapeou todos os processos que existiam, desde do recebimento do material à uhum, entrega, seja no balcão ou seja por delivery, a gente mapeou tudo e a uhum, partir daí foi que a gente conseguiu criar metas e indicadores, porque a gente sabia quais etapas necessitavam, quais não necessitavam, como a gente poderia melhorar aquelas etapas, enxugar. Foi um perfeito. longo processo, mas que hoje a gente vê um resultado muito expressivo mesmo. Sim, foi assim, de fato porque assim, muitas pessoas acham que é só a gente aplicar alguns processos e pronto, ver a coisa rodando, mas tem outra parte de acompanhamento de indicador, né? Com Tem alguns certeza. indicadores que são diários, tem alguns indicadores que são talvez quinzenais, mensais, né? Para você, quais são os indicadores mais importantes que no todo relatório gerencial, quando você vai olhar, ó, tem que ter isso aqui, eu tenho que saber isso aqui para eu conseguir tomar uma decisão. As vendas, né? A gente faz o acompanhamento de venda diário com a gerência e os vendedores. Sim, Semanal, porque aí a gente vai tomando decisões de aumentar as compras, de investir sim, num determinado produto. Então, esse acompanhamento sim, é diário. certo. Margem de contribuição para a gente ver como a gente está vendendo aqueles produtos e também por Perfeito. vendedor, se aquele vendedor está dando mais desconto, está sabendo negociar bem. Então, a gente faz esse acompanhamento com eles
Uhum. A parte de despesa também, eu acho que esses três são os mais importantes. Despesa, Uhum. a gente acompanha bem de perto a questão de despesa. Margem de Uhum. contribuição por vendedor, por venda, por cliente, até alguns clientes. A gente sabe que a gente tem que fazer um preço diferenciado, questão de quantidade. E as Sim, vendas, com certeza, sim, as com certeza. É, a questão das despesas, né? Vocês têm despesas muito variáveis, como é que são os gastos, vocês realmente têm que controlar, porque no caso de vocês é varejo, né? Então, vocês estão é, sempre comprando, vendendo, né? É, assim, a gente tem a questão do estoque, né, tem que ser sempre bem acompanhado, porque todo o Uhum, nosso valor está dentro do estoque, né? Então, assim, se eu compro demais, eu já sinto no meu fluxo de caixa. Então, essa parte do estoque também é muito bem acompanhada, controlada, porque os vendedores sempre querem ter todos os produtos que o cliente quer, mas a gente sabe que a gente não consegue ter tudo, né? Então, assim, sim, a gente foca no produto, a gente faz algumas campanhas específicas, a gente compra para um cliente específico. Então, assim, essa questão do estoque não está no nosso valor, né? Se o cliente chega e uhum, não tem, o cliente se chateia, mas sim, a gente tem que dosar isso, né? sim, E a questão das despesas, as nossas despesas são bem enxutas, despesas administrativas, né? A gente tem certo. as despesas com funcionário, mas as despesas da administração são bem enxutas. O que a gente sempre Sim. está olhando, isso pode diminuir, vamos fazer uma negociação, uma melhor forma. Então, assim, Uhum. o acompanhamento realmente é diário, né? E tá sempre se questionando o que é que pode melhorar, o que é que pode. A gente realmente precisa disso. Então, esse questionamento é constante. Sim, esse é um gancho muito importante, né? Até para saber, porque agora em época de pandemia, muitos empreendedores tiveram que tomar decisões muito rápidas. Muitas delas, enxugar gasto, né? Com Enxugar certeza. folha, infelizmente, né? Ocorreram. Muitas empresas conseguiram, né? Os auxílios do governo, e aí conseguiu respirar um pouco mais. Mas durante o período de pandemia, quais decisões importantes aí vocês fizeram gerencialmente que foi tipo que deu deu para vocês assim, deu para respirar, ou então como é que foi no geral esse período de pandemia para vocês? Esse período foi até, assim, a gente teve uma reação muito ágil, na verdade, assim, logo foi em março, né, então, assim que o governo declarou que ia entrar no estado de quarentena, né, a gente já deu férias, a gente deu férias para alguns dos nossos colaboradores, já para Uhum, os que a gente não iria, como a gente ia precisar fechar as portas, a gente não precisava sim, de todo mundo dentro da loja. Então, claro. o que a gente conseguiu, a gente já deu férias e ficou esperando a reação do governo, né? Então, assim, Sim. a nossa reação ia muito de acordo com a situação mesmo. Aí quando entrou em lockdown, a gente, não, vamos entrar então com auxílio do governo. E fomos tomando decisões, assim, a cada momento, cada nova semana eram novas decisões. E assim, o que contou com um ponto muito positivo para a gente foi o engajamento dos nossos funcionários mesmo, porque eu tive uma transparência muito grande, um cuidado de ser muito transparente, que eu disse, ó, pessoal, a gente vai fechar as portas, a gente não vai estar operando balcão, vai ser só delivery. Então, a gente tem 5 vendedores, a gente ficou só com 3, e eu disse, ó, vocês 3 vão ser as nossas salvações. Então, vamos dar o gás, vamos buscar cliente, vamos estar em contato, porque a gente vende muito para a indústria, então teve muitas indústrias que não pararam. Então, a gente Uhum, foi buscando, foi conversando com os clientes, foi dando um jeito, assim, mas as nossas decisões foram muito ágeis. Eu acho que sim. Opa, eu acho que deu uma caída aqui, mas acho que foi voltou. uma parada que mais deu certo. Assim, a gente não ficou esperando muito. A gente realmente agiu quando tinha que agir. Certo. Então, assim, você acha que para primeiro de tudo, assim, se for para dar três dicas, né? Três coisas que vocês fizeram que foram muito importantes durante a pandemia. A primeira, tomar as decisões rápidas, aproveitar os auxílios, né? Tudo.
A segunda coisa, talvez o engajamento da equipe, né? A transparência com a A equipe, trazer transparência. eles Isso mesmo. para perto da gente mesmo. E a terceira dica eu acho que é não parar, sabe? Não Assim, parar. Não desistir. Tentar de exatamente, todas as assim, estratégias. acreditar até o fim, porque dizer, não, tá tudo parado, mas alguém, se tá tendo que ir pro mercantil, se tem gente andando nos carros, então tem a oficina funcionando, tem indústria funcionando ainda, então assim, não parar mesmo, Sim, acreditar até o último minuto. até o último minuto. E agora que as coisas estão começando, o novo normal, né, está se instaurando, vários estabelecimentos já começaram a abrir, acho que quase na sua totalidade, com exceção de alguns outros negócios, colégios, bares que ainda continuam fechados, né? E é como que está sendo esse período pós, né, para vocês, esse pós-lockdown, que vocês conseguiram abrir as portas, como que está sendo isso para vocês? No começo foi, a gente assim, a gente trabalha entrega, mas o nosso balcão também é muito forte. Então, no começo foi bem difícil pela nossa característica de varejo. Lá na Hum, Messejana tem uma característica muito próxima do centro, assim, muito parecida com o sim, centro. Então, é muita gente, aquela aglomeração. Então, assim, a gente tinha que ter esse cuidado com os nossos clientes, né? Tanto sim. com o cliente com o nosso colaborador. Aham. Então, assim, a gente formou as filas, né? Era um atendimento, cada cliente só podia entrar quando o vendedor tivesse desocupado, tinha que obedecer os distanciamentos. Então, assim, foi um momento de adaptação, né? Até hoje, assim, e é engraçado como o cliente se adaptou, que hoje, quando todos os vendedores estão cheios, fica os clientes fazendo a filazinha, apesar da gente não ter mais a demarcação de fila, mas eles já se acostumaram, né? Então, Sim, assim, até o engajamento dos próprios clientes mesmo, isso está sendo fundamental. E a gente fidelizou muito o cliente no período de pandemia. uhum, Porque perfeito. tinham clientes que também não estavam podendo cumprir com seu, honrar os compromissos, né? Questão de inadimplência. Mas a Uhum, gente, não, vamos junto aqui, vai dar certo, a gente renegociou. Então, assim, esse período está sendo de reconstrução mesmo. A gente tá revendo prioridades, formas de investimento, melhorias, como a gente pode investir mais no digital. Inclusive, assim, a gente está investindo mais nas nossas redes sociais, porque vieram muitos clientes para a gente, assim, o nosso cliente, a gente diz o cliente consumidor, que é o cliente CPF, ele veio mais, ele buscou mais, porque todo mundo fez um reparo em casa, né? Então, assim, esse cliente buscou mais a gente, então a gente viu que era um cliente que a gente não aborda, que a gente esperava ele vir até a gente, mas a gente não ia até ele. Então hoje a gente está vendo que a gente tem formas de ir até esse cliente, né? Que é principalmente pelas redes sociais. Então, isso sim, foi uma estratégia que a gente já investiu mais. Então, assim, a gente está buscando formas e analisando, porque a cada semana é um novo normal, né? Assim, a gente está no período de readaptação. Então, todos os dias a gente tá reconstruindo. sim. Uma coisa que você falou que é muito importante, né? O comportamento do consumidor, ele muda muito ao longo do tempo, né? Então, o consumidor de há 10, 5 anos atrás, hoje está totalmente diferente. Por quê? Não que ele seja diferente, né? Mas de acordo com as pessoas mesmo, o cotidiano das pessoas, né, que vai mudando. Só para você ter ideia, como você citou a questão do marketing, né? O marketing digital foi muito importante para você nesse período. Há um tempo, as campanhas na televisão eram o que dominavam. Muitas empresas, elas de fato tinham que ter muito dinheiro para conseguir estar em jornais, em televisão. E hoje, com o investimento, o que você puder investir nas redes sociais vai te dar algum retorno, seja no Google, né? A Lojão faz campanhas atualmente, né, no Google Ads, tem lá a gestão de rede social no Instagram, que justamente está em todos os canais para conseguir captar o máximo de clientes possível, né? E Exatamente. principalmente o negócio da Lojão, que é um negócio B2B, né, Bela? Ou seja, tem até um pouco da dificuldade de encontrar pessoas, clientes finais, porque a maioria dos seus clientes são de fato indústrias, são oficinas, né? Mas mesmo assim, empresas são feitas de pessoas, né?
Então, Com por trás de certeza. uma empresa grande, de uma indústria, tem uma pessoa lá por trás que vai realizar as compras. Então, você tem que ir atrás dessa pessoa. O que a Isabela falou também, que é muito importante, a fidelização do cliente, porque uma vez já conquistado o cliente, eu vou tentar atender ele da melhor forma, né? Eu vou tentar trazer ele de volta sempre para as vendas aumentarem. E eu tenho Com certeza que isso certeza. aí foi crucial nesse momento tão importante para vocês, né? Com E certeza. Bela, e você como mulher empreendedora, eu fico tão feliz assim de poder conversar com mulheres empreendedoras fortes e guerreiras, né? Agora falando como mulher empreendedora, você sofreu ou já sofreu algum obstáculo assim por ser mulher à frente dos negócios ou pelo contrário, assim, parece que isso já te deu maior margem de conseguir entrar nos lugares. Como é que é ser uma mulher empreendedora para você? Assim, eu acho que eu não sofri tanto no início porque eu me formei em engenharia civil, né? Então, nas minhas obras eu também era a minoria, né? Na minha primeira obra eu era a única mulher. Então, eu já entrei no universo totalmente masculino. Sim. É engraçado esse fato porque no meu primeiro dia na AGE, no dia que eu fui conhecer a AGE, eu era a única mulher no almoço empresarial. Era a Sim, única, não tinha sim, nenhuma. Eu não conhecia ninguém. Então, assim, sim, eu já entrei quebrando algumas barreiras, né? sim, Então, eu acho que eu nunca me diminuí por ser mulher, não. Até porque a minha mãe, que iniciou, né, com o Lojão também é mulher, a referência. Então, sempre me dei muito bem com isso. Assim, algumas pessoas, às vezes, alguns clientes, eu tô no balcão, aí eu estou lá, mas ele vai lá pro vendedor homem. Mas assim, eu levo numa boa. Assim, hoje sim. eu sou bem tranquila com isso. Mas eu não fico, não me diminuo por ser mulher, não me preocupo. Eu sei a minha capacidade. Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é a sua capacidade, né? Exatamente. Então, quanto a isso, pelo contrário, eu gosto de. Eu acho que eu sou mais firme, mais engajada por ser mulher, por fazer parte desse pequeno número, mas que cada dia vem aumentando. Isso pra Sim, mim é, assim, pra mim é um feito, né? Eu sim. tá dentro da administração por fazer crescer, por fazer realizar realmente. Isso pra mim, por ser mulher, acho que me dá mais força. Mais força ainda, né? As mulheres são guerreiras demais. São guerreiras demais. Verdade. Inclusive, a Isabela até falou, antes na AGE realmente tinham muitos homens, né? Hoje eu acho que a situação está se equilibrando, tá vindo uma onda de Hoje já muita tá bem mais da misturado. mulherada empreendedora, muita gente aí muitas mulheres de diversos nichos, né? Temos diversas empresas dentro da AGE, inclusive, né? Você que é homem ou mulher, que tem entre 18 a 33 anos, tem uma empresa e quer participar de um grupo de jovens empresários, fala aqui, manda uma mensagem aqui no nosso direct, que com certeza essa associação vai te ajudar de alguma forma, né? Ao Com longo desse certeza. tempo, Isabela, o que que a AGE te ajudou? Porque hoje a gente tem vários projetos, né? Tem o almoço empresarial, tem as capacitações, né? Durante a pandemia, a gente tentou aqui, mesmo que online, né? A gente tentou trazer muitas lives, muitas pessoas diferentes para estar trazendo conteúdo para o pessoal. No que a AGE te ajudou, além de tudo, assim, na sua carreira empreendedora? Como eu disse, eu entrei no Lojão igual com a Age, né? Porque eu queria ter esse braço mesmo onde eu pudesse conhecer mais do mundo empreendedor sem estar dentro apenas da loja, né? Sim. Então, para mim foi super importante. Eu conheci muita gente, eu partilhei minhas dores e também escutei pessoas que tinham passado pelas mesmas coisas que eu. Os almoços empresariais sempre muito ricos, ter a Demais. oportunidade de tá próximo, até mesmo conversar, porque antes do almoço a gente sempre bate um bate-papo com um convidado, né? Então, assim, já é extremamente enriquecedor para mim me aproximar da FIEC, aproximar de grandes empresários, mesmo sendo jovens, né? Conseguir grandes negócios dentro da AGE. Que A ótimo. empresa de contabilidade é de um colega da AGE, a empresa de marketing é de um colega da AGE. Eu tenho clientes que são colegas da AGE, então, assim,
Para mim, é uma experiência super enriquecedora. Acho super importante qualquer empreendedor, independente da idade, ter um braço de network, de conviver com outras pessoas. Nesse período da pandemia, foi super importante o grupo da AGE, porque a gente estava sempre debatendo. Como Sempre são muitos ativo, né? extremamente ativo. Como são muitos setores, setores bem diversificados, Uhum. a gente conversava, eu do comércio, pessoas que têm colégio, têm indústria, pessoas de eventos. Então, assim, todo mundo dava um pouco do seu parecer. A gente tinha as fontes do governo, né? Não, o governo vai fazer Sim, assim, acho que vai fazer assim. Então, até um pouco desse adiantamento, não é um adiantamento, porque notícias de. era nada oficial, mas assim, acaba que você conseguia ter alguma coisa, né? Então foi Sim. super válido, super importante. É rico demais fazer parte de uma organização assim. Que ótimo. É, como você falou, né? O network ele é muito importante. Muitos empreendedores eles começam do zero, né? Muitas vezes eles não têm uma bagagem e mesmo tendo uma bagagem, muitas vezes não tem assim os contatos, com quem eu vou falar, com quem que eu posso pedir ajuda, né? Não tem Com um certeza. setor jurídico, assim, não conhece uma pessoa próxima para ajudar no setor jurídico, no setor contábil, né? E aí lá na AGE você já consegue ter essas assessorias importantes fora outras pessoas. Às vezes tem pessoas do mesmo segmento que você pode até fazer uma parceria, né? Às vezes são Com pessoas de certeza. segmentos diferentes, mas que são semelhantes, né? Por exemplo, a Isabela pode fazer parceria com algum outro empreendedor de um nicho parecido, né? E assim, tem muitas possibilidades de fato, né? Só você entrando assim, se engajando. E engraçado que lá na AGE, assim, vieram amigos tão queridos que hoje a gente é até padrinho de casamento de alguns amigos da AGE, inclusive, né? Com Porque são certeza, é amizades que você verdade. faz, assim, fui até pro casamento da Isabela, inclusive. Verdade. Já fez um ano, né, Isabela? Vai fazer agora, próxima Vai fazer semana. um ano, olha aí. Então, assim, de fato, é uma associação de jovens empreendedores que passam pelas mesmas dores, né? Porque todo mundo está no mesmo barco. Durante a pandemia, assim, no grupo, de fato, um grupo bem ativo, então a gente já meio que sabia o que poderia acontecer, né? Tirando as dúvidas e tal. Então, realmente é algo muito, muito importante que eu acho que todo empreendedor deveria se engajar. Não só com a AGE, mas com outros movimentos, né? De jovens empreendedores também que existem em Fortaleza tem muitos outros, né? É verdade. E é realmente muito legal. A gente é pouco suspeito para falar, né, Isabela? Mas É verdade. Mas é muito rico, assim, são experiências muito engrandecedoras. Até mesmo as visitas também, eu tive a oportunidade de ir para o Porto, pro PECEM, né? verdade, as Então, visitas. as viagens empresariais também, há 2 anos atrás, dois anos atrás, eu fui responsável por organizar a viagem para São Paulo. Então, assim, é uma experiência riquíssima. A gente foi, Caramba, conheceu grandes empresas. Então, assim, realmente você tem grandes oportunidades dentro de uma associação. que ótimo, que massa mesmo. É verdade, tem essa questão também das missões, né? Infelizmente, esse ano a gente não pôde realizar nenhuma missão, mas É geralmente tem verdade. as missões regionais, nacionais e internacionais, né? Aí nas regionais a gente conhece um pouco mais o nosso Ceará. A nacional geralmente são destinos, né? Com cidades em que, como a Bela organizou foi em São Paulo, né, Bela? Vocês conheceram várias empresas lá em São Foi. Paulo, muito enriquecedor. E também outros destinos internacionais, né, como Estados Unidos, né? Teve vários, Japão, não, quer dizer, China. Então, assim, Coreia também já teve. Coreia, exatamente. Então é muito rico mesmo, né? E Belo, o que que você acha do mercado varejista em Fortaleza? Você acha que agora com o novo normal, né? Ele precisa se readequar? O que tá assim faltando ou o que que precisa melhorar para assim de fato atender essa nova demanda de consumidor? O que que você acha assim do mercado varejista? É um mercado muito grande, assim, falando do meu mercado principalmente, né? É um mercado muito grande e muito rico. Sim, Rico em possibilidades, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma que a gente tem de se adequar realmente é escutando a necessidade do nosso cliente. Hoje eu tenho um cliente que prefere muito mais a entrega e a entrega rápida. Não é qualquer entrega, uma entrega
ele compra hoje para receber amanhã. Não, tem que ser uma entrega rápida e eficiente. Ele busca a atenção, ele busca pessoas que conhecem dos produtos, porque não é todo mundo que conhece um parafuso, né? Sim, Muita gente chega lá para comprar o parafuso da televisão, para fixar a televisão. Então, ele espera uma pessoa que conheça, que ele seja atendido e compreendido. Tem gente que chega lá na loja e pede: ó, eu queria um parafuso desse tamanho, mais ou menos dessa espessura. Eu tenho que traduzir um dedo. Então, assim, é, é realmente assim, ele espera pessoas que conheçam, que estejam lá para agregar, para resolver a situação dele. E assim, sim. com rapidez, com eficiência. Então, Uhum, hoje, o que eu busco lá na loja é realmente desenvolver esse tipo de atendimento, um atendimento de excelência, que ele seja perfeito. rápido, porém correto. Você acha que os clientes hoje eles estão mais exigentes? Então, com certeza. Estão mais exigentes, né? Pelo fato de da vida ser muito corrida, eles Uhum, querem soluções corretas. Na sim, engenharia, a gente tem um dizer que diz que o retrabalho é mais caro que o trabalho. Então, imagina, verdade. você já está apressado, aí compra coisa, chega lá, dá errado. Poxa, é muito chato. Poxa, não Essa prestou, não vai experiência, trocar. É, essa experiência para o cliente é muito desconfortável. Então, a gente busca soluções que deem a experiência para o cliente ser mais confiável possível. sim, perfeito. As grandes empresas, eu acho que hoje elas se preocupam muito com isso, né? Poxa, é tão ruim você ir até uma empresa e você vai, seja qual for, seja de comida, seja de roupa, seja qual for o setor, e você não é bem atendido, ou então você não, pelo menos a preocupação da pessoa tentar resolver o seu problema, né? Então, muitas Com vezes os gestores certeza. não, às vezes, tá tão assim querendo novas vendas e não se preocupa com o atendimento dessa demanda, né, que você vai receber. É verdade. Assim, a gente fica muito envolto dentro do operacional, né? Não, tem venda, é cliente, é estoque. Então, assim, mas a gente precisa ter essa sensibilidade com o cliente, até porque a propaganda do boca a boca ainda é a melhor, Ainda melhor, né? exatamente. Então, assim, tem que ter esse cuidado realmente, tem que ter essa sensibilidade com o cliente. Lá na loja a gente sempre fica, eu ou meu pai ou minha mãe, sempre tá ali por Uhum. fora, escuta um cliente, às vezes chega um cliente chateado, a gente, não, o que é que o senhor quer? O que é que eu posso ajudar o senhor? Realmente, assim, você tem que ser humilde com o cliente, realmente, assim, Total. se você tá errado, seja humilde com o cliente. O que é que eu Sim, posso lhe ajudar mesmo? Assim, a gente tá ali para ajudar o cliente. sim. A sua, a sua equipe, vocês, para receber esse atendimento, para vocês passarem o que vocês sabem, né, de atendimento ao cliente para a sua equipe, você faz treinamento, você fica ali, ó, direto olhando e consegue corrigir na hora. Como que você consegue passar essa sensação de relacionamento ao cliente para a equipe de vocês, de venda, que está principalmente no balcão? A gente sempre passa treinamentos para eles. Hoje em dia a gente tem, acho que 2, 3 vezes por ano, eles vão para treinamentos. O Sebrae é um ótimo instrumento de treinamento para vendedor, Ai, que ótimo. entre outros que a gente faz também. Uhum. E a gente mesmo, eu faço questão de estar sempre presente no balcão, de resolver um problema para o cliente, de buscar ensinar para eles, antes mesmo dos vendedores irem para o balcão, eles passam por uma parte de treinamento, de acompanhamento. O meu gerente, ele já está com a gente Sim, há alguns anos, acho que 4 ou 5 anos, então ele já foi criado nesse ambiente de cuidado com o cliente, então ele está sempre ali próximo também. E sim. é isso, estar sempre treinando e acompanhando. Os resultados, né? Os indicadores. Verdade, com certeza. E aí, sempre ao final do mês, você consegue reunir todos esses indicadores que você tem ao longo, seja faturamento, gastos, né? Venda, relacionamento da equipe. Aí, todo final do mês, você tem uma reunião com os seus diretores e aí vocês conseguem botar, é mais ou menos assim, vocês conseguem ter um plano de ação para no mês seguinte já implementar coisas.
A gente está sempre se reunindo, eu sempre apresento aos meus pais, né, que são os diretores, ó, tá assim, próximo mês a gente está pensando em fazer isso, e a gente também tem a reunião com os próprios vendedores, que Ai, que cada massa. um tem os seus indicadores, tem lá a sua Sim. planilhinha, com cada Aham. indicador, com indicador e meta, porque eles têm que saber qual é a meta deles, né? E eles Sim. acompanham isso semanalmente. Eles são acompanhadores a fundo, porque inclusive eles ganham comissão pelos indicadores de desempenho deles. Ah, eles possuem meta de venda. É Meta de sim, venda. meta de Aham. venda e meta não só de venda, mas também de outros indicadores, que é o que faz o nosso atendimento ser de qualidade, né? Porque não basta Perfeito. você vender, você tem que vender bem. E vender bem é vender com margem, é vender para a maior quantidade de clientes possível, é vender atendendo bem o cliente, não tendo erros. Então, assim, cada um desses indicadores a gente acompanha e eles são apresentados. Na verdade, eles apresentam para mim os indicadores deles. A gente tem uma reunião, aí eu monto a apresentação e cada um vai lá apresentando. E isso trouxe um diferencial muito grande para a gente, porque eles se tornaram. Eles têm conhecimento dos indicadores deles. Assim, eles conhecem, eles acompanham, eles sabem o que eles têm que fazer durante o mês Uhum. e isso mostrou um desempenho diferente para a gente começou com essa prática desde fevereiro. Então, assim, todos nós vemos evoluções no atendimento deles. Caramba, gente, ó. Quem tá assistindo essa live, se tiver, pega essa dica. Gente, é porque assim, muita empresa é de cima para baixo, né? Ó, vamos lá, tá aqui é esse nosso modelo, tá aqui, qual foi teu número? Teu número foi tal, ou então pega o sistema, né? E fica batendo os resultados. Vocês já fazem o contrário. Quero que você me mostre, ou seja, eles vão ter que ter, pegar um tempinho, né, para poder ver os dados dele, eles mesmos se analisarem, eles mesmos É, verem o resultado do outro. Poxa, caramba, o outro foi melhor do que eu nesse quesito, ou então o que que eu posso melhorar e tal, para poder atingir minha meta, né? E aí eles vão lá e vocês ficam lá, né, assistindo de fato os números, né, e não o é, contrário. E isso realmente muito diferencial. Parabéns, Isabela, muito diferencial. Ou seja, obrigada. tem vários indicadores, vários indicadores aqui que a Isabela citou, né, que compõem o time de vendas. Não é só a venda por venda, mas qual foi a margem, né, a satisfação do cliente, várias outras coisas que podem que contam aí para esses indicadores, né? Muito Com certeza. interessante, muito interessante. E, Isabela, se você fosse dar um conselho hoje para quem está começando na jornada empreendedora, né? Aí, o que que você diria para essa pessoa que está assim cheia de indecisões, principalmente num período como esse, né? Eita. O que que você diria para quem está começando agora? Eu diria para botar a ideia no papel, né? E desenvolver mesmo, assim, não ter medo, assim, muitas vezes a gente fica, e se, mas você só vai saber se você realmente executar, né? Lá na loja a Sim, gente tem muito isso do tentar e executar. A gente monta um planejamento e vai executando. Não vai dando certo, a gente vai mudando, a gente vai melhorando, a gente para um pouco, pensa. Eu tenho uma gestão até. Eu tenho alguns consultores que dizem que a nossa gestão é um pouco exótica, porque é um pouco aberta demais. Assim, a gente troca muito ideia com os vendedores, com o pessoal do estoque, porque eles é que vivem, né? Eles vivem ali o dia a dia. Então, eles sabem como são as melhores práticas, como a coisa pode andar mais rápido. Às vezes a gente está sim, no escritório e faz um negócio mais burocrático. E eles não, sim, ó, assim é a melhor forma. Então, a gente vai fazendo e adaptando até a gente conseguir encontrar um processo. Aí quando a gente encontra esse processo, a gente padroniza e começa a acompanhar ele. Então, a sim. melhor forma é fazer e acompanhar, fazer e acompanhar. Me- Não tem muito segredo. A verdade é que Sim, você tem que botar a coisa para rodar, para ver se vai dar certo. exatamente. E medindo os resultados e melhorando, né? Opa, acho que a Isa... Pronto, voltou.
e medindo os Voltei. resultados e aprimorando para sempre, de fato, ser um ciclo, né? A gente, assim, estudando gestão e administração, a gente vê muito o ciclo PDCA, né? Que é o ciclo de É, melhoria contínua. Ou seja, você planeja, você faz, você checa, mensura e vai no ciclo exatamente, constante. exatamente. E é, Então, e é assim, isso que divide, assim, as grandes empresas, né? Assim, o quanto que você cresceu. Eu acho que por tudo que você falou até agora, isso se deve a uma gestão de fato muito consciente, né? De com todos os seus certeza, recursos. assim, é realmente uma gestão muito dentro da operação mesmo. Eu fico entre o estratégico e o operacional, pé num canole, né? E então, assim, é uma gestão muito real, assim, muito dentro, assim, acontece problemas, então eu digo, não, quantas vezes acontece esse problema? Porque se acontecer uma vez, talvez foi uma falha. Mas se aconteceu várias vezes, não, isso aqui, então realmente a gente precisa remodelar isso, melhorar. Então, assim, é uma gestão muito ágil, muito dentro da realidade da loja, Sim. mas sempre com aquele pezinho olhando para o futuro, né? Assim, onde eu quero chegar no final do ano? No final do ano eu quero chegar ali. Então, melhorando aqui, mas olhando para frente. Ótimo. E, Isabela, eu queria agora que você falasse um pouco, para a gente finalizar, o nosso tempo está quase acabando. Queria que você falasse um pouco do que você espera agora para a Lojão, aonde vocês querem estar, né? O que daqui a um tempo, aonde vocês querem chegar e quais públicos vocês querem atingir. Assim, os nossos planos atuais, assim, pra gente, a gente já acredita que saiu do pior momento da pandemia, né? Então, assim, a gente já conseguiu retornar ao patamar que a gente estava. Então, hoje Ótimo. a gente tá de volta às nossas metas do começo do ano, né? Mas já Oh, com coisa outras boa. estratégias. Os nossos Uhum. planos para o próximo ano realmente é multiplicar, avançar mais de forma digital, com televendas mais ativo, né? Assim, hoje tá sempre o WhatsApp não para, o telefone não para, então a gente avançar nisso. Mas também tá dentro de outros locais, porque o nosso balcão também tem um ponto muito forte, então a gente quer abordar todos os lados que a gente pode, né? Sim. Então, assim, a gente está aprimorando, está criando robustez hoje. Essa pandemia veio para nos provar que a gente realmente tem um mercado consolidado, um produto muito bom. Então, hoje a gente está consolidando, né? A gente está criando robustez para, assim, multiplicar. Oh, coisa boa. E é isso, vou ao Lojão. Com Para certeza. você que é empresário do ramo da indústria, né? Belo, você que precisa de materiais, inúmeros materiais, não só parafusos, né? Tem um monte de coisa, um monte de ferramenta lá. Com certeza. Vai lá no arroba Lojão dos Parafusos CE, não é isso? É sim, Lojão dos Lojão dos Parafusos Parafusos CE. CE. Entre em contato com o setor de vendas e pronto. Aí, meu filho, é só esperar o atendimento de excelência da equipe, né, Com não, Isabela? certeza, com certeza. Isabela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de fazer essa live. Eu Obrigada. acho que essa live vai ficar salvo, vai para o nosso feed agora, porque muita gente precisa assistir. De Com fato, foi uma certeza. aula de gestão que você deu aqui sobre os indicadores. Assim, eu acho que se todo empreendedor, independente do ramo, né, seguisse esses indicadores, seguisse o que você está falando de engajamento da equipe, eu tenho certeza assim, que hoje as nossas empresas seriam outras, né? Sem gestão, a gente de fato não vai para lugar nenhum, né? Não adianta nem a gente inventar moda, mas sem gestão, de fato, a empresa não sai do canto, né? E você É, conseguiu trazer isso, né? Tão, tão jovem e conseguiu, assim, revolucionar aí a empresa familiar que você tem, né? Incrível, só realmente, assim, fico muito feliz de ver uma mulher tão forte, tão guerreira, junto com sua mãe e os seus pais, né? Tão guerreiros, e aí você só veio para incrementar, o negócio está crescendo com e vai crescer certeza, ainda com mais. certeza. Com certeza. Então Pois é isso, gente. obrigada, Muito obrigada, obrigada. Paloma, obrigada, Agi, né, pela oportunidade. Realmente, assim, o que eu tô aqui é para somar,
sim, buscar mesmo fortalecer o nosso comércio. A gente tem um comércio muito forte em Fortaleza, então só tem mesmo a crescer e multiplicar. Exatamente. E é isso, avante. E daqui em 2021 vamos ver Lojão crescendo mais ainda, né? Com Batendo certeza, com todas as certeza. metas. Com certeza. Vamos juntos que vai dar certo. Vamos junto. Então é isso, um abraço, boa noite, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. E até a próxima live. Terça-feira tem mais live com mais um empreendedor. Então fiquem ligados aqui no Instagram da Age. Boa noite. Boa noite, gente. Então vamos entrando, gente. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Paloma, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo Coisa caminhando, boa. né? Caminhando. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Isabela, a Isabela, gente, ela é também associada da Age Fortaleza, né? Isabela, há quanto tempo, Isabela, você é associada? 4 anos já. Na verdade, eu entrei na AGE no mesmo tempo que eu entrei no Lojão dos Parafusos. Caramba! E assim, um pouco, queria saber até conhecer um pouco mais sobre a Lojão, né? É uma empresa que foi originada pelos seus pais, não é isso? É A assim, sua mãe e seu pai. minha mãe encabeçou, hoje meu pai também faz parte da administração, né? É uma loja que já está há 26 anos no mercado de Fortaleza. A gente fica na região de Messejana, mas a gente atende toda Fortaleza, região metropolitana. Sim. A gente já está bastante consolidado no mercado. A gente trabalha com ferramentas, parafusos, material para indústria, oficina. É bem diversificado. É bem diversificado, tem vários itens, né, Isabela, São lá? mais de 5 mil itens que compõem o 5.000 nosso itens. mix. É bastante Imagina aí. coisa. É muita coisa, né? Muita coisa para se catalogar. E, e assim, você é engenheira civil, né, Isabela? Você se Sim, formou. E aí, qual desculpa. foi o desafio, assim, quando você resolveu entrar na Lojão, né? Qual foi, assim, qual o primeiro impacto, assim, que você teve? Porque como engenheiro civil, você viu talvez algumas cadeiras de gestão ou não na faculdade, mas você conseguia, assim, virar a chave e ver, tipo, administração pura, empreendedorismo. Como é que foi isso para você? Eu acho que a administração já está um pouco no sangue, na verdade, Sim. empreendedorismo, porque os meus pais são comerciantes desde sempre, Sim. e então acho que vem um pouquinho no sangue. Mas a parte da gestão mesmo foi muito curso. Na engenharia, a gente não tem uma cadeira assim, gestão de nada, assim, É. você aprende nas boas práticas, né? Antes de entrar no Lojão, eu trabalhei em 3 grandes empresas aqui em Fortaleza. Sim. Então, eu aprendi um pouco de planejamento, mas era um planejamento voltado à construção civil. Sim. Então, quando eu entrei na loja, acho que o primeiro passo foi me situar, porque eu nunca tinha entrado num comércio, né? Então, são processos diferentes, a maneira que você se relaciona com o cliente é diferente, com o É. colaborador é diferente, é outro tato, outro relacionamento. Sim. Então, assim, foi um período de adaptação, até um pouco difícil, porque eu entrei com uma filha da dona, né? Então, aí já tem Uma barreira, uma uma pequena barreira de barreira. entrada. Então, Uhum. eu tive que me provar lá dentro, né? Assim, ações que geraram resultado foi o que me consolidou lá dentro, né? Porque se eu Sim. entrasse para ser só mais um, eu não ia fazer a diferença, né? Então, foi um período de adaptação. Eu diria que o primeiro ano foi extremamente de aprendizado, né? A gente já Uhum. foi incorporando algumas práticas de gestão, mas o Uhum. primeiro ano foi 100% aprendizado mesmo. Foi vendo na prática como é que já era operando para que depois você pudesse ver o que você Exatamente. poderia fazer de novo, né? Exatamente. Porque, assim, até o nosso produto é muito diferente, né? Assim, eu lido com parafuso, que é a unidade do centavo, a produto que um produto é mais de R$ 1.000. Então, eu tenho que entender como é essa logística, né? Sim. Entender como é que funciona o mix.
Então, Sim. até eu entender, até eu conseguir diferenciar, até eu conseguir entender como o varejo funciona, foi um tempinho de adaptação. Sim, teve toda essa adaptação. Isabela, quan- desde quando você entrou para cá, né? Eu tenho certeza que ao longo desses 26 anos, né, da Lojão, muita coisa mudou, mas desde quando você entrou para cá, né? Você conseguiu operar, você conseguiu fazer muitas mudanças na gestão, vocês conseguiram evoluir nesse quesito? E se sim, quais processos, como é que foi isso e quais processos você sentiu a necessidade de mudar quando você entrou? Então, na verdade, existe dois lojões, um lojão antes e depois, porque, como eu disse, a minha mãe sempre foi comerciante, então assim, a gente teve que desenvolver realmente uma gestão profissional dentro do lojão. Não existia um mapeamento de atividades, não existia mapeamento de processos, só existia uma meta de vendas e os outros indicadores nada era acompanhado. Então, Sim. assim, a gente teve que fazer todo o mapeamento de atividades de cada setor, dividir os setores. Antes era só um gerente para toda a loja. Ele comprava, ele vendia. Então, a gente dividiu tudo. Assim, a gente, nesse primeiro momento, a gente colocou mais gente na loja, porque a gente precisou Uhum. reorganizar a estrutura mesmo, criar Sim, consistência dentro da loja, criar uma sim. infraestrutura. Inclusive, a gente fez realmente assim, uma reforma física mesmo, porque a gente queria organizar os espaços para ter. Existia um administrativo, existia um setor de estoque, Aham. uma coisa mais consistente. Então, assim, a gente precisou Sim, fazer isso. Então, sim. a gente mapeou todas as atividades, a gente mapeou todos os processos que existiam, desde do recebimento do material à Uhum. entrega, seja no balcão ou seja por delivery, a gente mapeou tudo e a partir daí foi que a gente conseguiu criar metas e indicadores, porque a gente sabia quais etapas necessitavam, quais não necessitavam, como a gente poderia melhorar aquelas etapas, enxugar. Foi um Perfeito. longo processo, mas que hoje a gente vê um resultado muito expressivo mesmo. Sim. Foi assim, de fato você. Porque assim, muitas pessoas acham que é só a gente aplicar alguns processos e pronto, ver a coisa rodando, mas tem outra parte de acompanhamento de indicador, né? Com Tem alguns certeza. indicadores que são diários, tem alguns indicadores que são talvez quinzenais, mensais, né? Para você, quais são os indicadores mais importantes que você, no todo relatório gerencial, quando você vai olhar, ó, tem que ter isso aqui, eu tenho que saber isso aqui para eu conseguir tomar uma decisão. As vendas, né? A gente faz acompanhamento de venda diário com a gerência e os vendedores. Sim. Semanal, porque aí a gente vai tomando decisões de aumentar as compras, de investir Sim, num determinado produto. Então, esse acompanhamento sim, é diário. certo. Margem de contribuição para a gente ver como a gente está vendendo aqueles produtos e também por Perfeito. vendedor, se aquele vendedor está dando mais desconto, está sabendo negociar bem. Então, a gente faz esse acompanhamento com eles. Uhum. A parte de despesa também, eu acho que esses três são os mais importantes. Despesa, Aham, a gente acompanha bem de perto a questão de despesa. Margem de aham. contribuição por vendedor, por venda, por cliente, até alguns clientes a gente sabe que a gente tem que fazer um preço diferenciado, questão de quantidade. E as Sim, vendas, com certeza, sim, as com certeza. É, a questão das despesas, né? Vocês têm despesas muito variáveis, como é que são os gastos, vocês realmente têm que controlar, porque no caso de vocês é varejo, né? Então, vocês estão é, sempre comprando, vendendo, né? É, assim, a gente tem a questão do estoque, né, tem que ser sempre bem acompanhado, porque todo o Uhum. nosso valor está dentro do estoque, né? Então, assim, se eu compro demais, eu já sinto no meu fluxo de caixa. Então, essa parte do estoque também é muito bem acompanhada, controlada, porque
os vendedores sempre querem ter todos os produtos que o cliente quer, mas a gente sabe que a gente não consegue ter tudo, né? Então, assim, Sim, a gente foca no produto, a gente faz algumas campanhas específicas, a gente compra para um cliente específico. Então, assim, essa questão do estoque não está no nosso valor, né? Se o cliente chega e uhum, não tem, o cliente se chateia, mas sim, a gente tem que dosar isso, né? sim, E a questão das despesas, as nossas despesas são bem enxutas, despesas administrativas, né? A gente tem certo. as despesas com funcionário, mas as despesas da administração são bem enxutas. O que a gente sempre Sim. está olhando, isso pode diminuir, vamos fazer uma negociação, uma melhor forma. Então, assim, Uhum. o acompanhamento realmente é diário, né? E tá sempre se questionando o que é que pode melhorar, o que é que pode. A gente realmente precisa disso. Então, esse questionamento é constante. Sim, esse é um gancho muito importante, né? Até para saber, porque agora em época de pandemia, muitos empreendedores tiveram que tomar decisões muito rápidas. Muitas delas, enxugar gasto, né? Com Enxugar certeza. folha, infelizmente, né? Ocorreram. Muitas empresas conseguiram, né? Os auxílios do governo, e aí conseguiu respirar um pouco mais. Mas durante o período de pandemia, quais decisões importantes aí vocês fizeram gerencialmente que foi tipo que deu deu para vocês assim, deu para respirar, ou então como é que foi no geral esse período de pandemia para vocês? Esse período foi até, assim, a gente teve uma reação muito ágil, na verdade, assim, logo foi em março, né, então, assim que o governo declarou que ia entrar no estado de quarentena, né, a gente já deu férias, a gente deu férias para alguns dos nossos colaboradores, já para Uhum, os que a gente não iria, como a gente ia precisar fechar as portas, a gente não precisava sim, de todo mundo dentro da loja. Então, claro. o que a gente conseguiu, a gente já deu férias e ficou esperando a reação do governo, né? Então, assim, Sim, a nossa reação ia muito de acordo com a situação mesmo. Aí quando entrou em lockdown, a gente, não, vamos entrar então com auxílio do governo. E fomos tomando decisões, assim, a cada momento, cada nova semana eram novas decisões. E assim, o que contou com um ponto muito positivo para a gente foi o engajamento dos nossos funcionários mesmo, porque eu tive uma transparência muito grande, um cuidado de ser muito transparente, que eu disse, ó, pessoal, a gente vai fechar as portas, a gente não vai estar operando balcão, vai ser só delivery. Então, a gente tem 5 vendedores, a gente ficou só com 3, e eu disse, ó, vocês 3 vão ser as nossas salvações. Então, vamos dar o gás, vamos buscar cliente, vamos estar em contato, porque a gente vende muito para a indústria, então teve muitas indústrias que não pararam. Então, a gente uhum, foi buscando, foi conversando com os clientes, foi dando um jeito, assim, mas as nossas decisões foram muito ágeis. Eu acho que sim. Opa, eu acho que deu uma caída aqui, mas acho que foi voltou. uma parada que mais deu certo. Assim, a gente não ficou esperando muito. A gente realmente agiu quando tinha que agir. Certo. Então, assim, você acha que primeiro de tudo, assim, se for para dar três dicas, né? Três coisas que vocês fizeram que foram muito importantes durante a pandemia. A primeira, tomar as decisões rápidas, aproveitar os auxílios, né? Tudo. A segunda coisa, talvez o engajamento da equipe, né? A transparência com a A equipe, trazer transparência. eles Transparência. para perto da gente mesmo. E a terceira dica eu acho que é não parar, sabe? Não Assim, parar. Não desistir. Tentar de exatamente, todas as assim, estratégias. acreditar até o fim, porque dizer, não, tá tudo parado, mas se tá tendo que ir pro mercantil, se tem gente andando nos carros, então tem a oficina funcionando, tem indústria funcionando ainda, então assim, não parar mesmo, Sim. acreditar até o último minuto. Até o último minuto. E agora que as coisas estão começando, o novo normal, né, está se instaurando, vários estabelecimentos já começaram a abrir, acho que quase na sua totalidade, com exceção de alguns outros negócios, colégios, bares que ainda continuam fechados, né? E é como que está sendo esse período pós, né, para vocês, esse pós-lockdown, que vocês conseguiram abrir as portas, como que está sendo isso para vocês?
No começo foi, a gente assim, a gente trabalha entrega, mas o nosso balcão também é muito forte. Então, no começo foi bem difícil pela nossa característica de varejo. Lá na Uhum. Messejana tem uma característica muito próxima do centro, assim, muito parecida com o Sim, centro. Então, é muita gente, aquela aglomeração. Então, assim, a gente tinha que ter esse cuidado com os nossos clientes, né? Tanto sim. com o cliente com o nosso colaborador. Uhum. Então, assim, a gente formou as filas, né? Era um atendimento, cada cliente só podia entrar quando o vendedor tivesse desocupado, tinha que obedecer os distanciamentos. Então, assim, foi um momento de adaptação, né? Até hoje, assim, e é engraçado como o cliente se adaptou, que hoje, quando todos os vendedores estão cheios, fica os clientes fazendo a filazinha, apesar da gente não ter mais a demarcação de fila, mas eles já se acostumaram, né? Então, Sim, assim, até o engajamento dos próprios clientes mesmo, isso está sendo fundamental. E a gente fidelizou muito o cliente no período de pandemia. uhum, Porque perfeito. tinham clientes que também não estavam podendo cumprir com seu, honrar os compromissos, né? Questão de inadimplência. Mas a Uhum, gente, não, vamos junto aqui, vai dar certo, a gente renegociou. Então, assim, esse período está sendo de reconstrução mesmo. A gente tá revendo prioridades, formas de investimento, melhorias, sim, como a gente pode investir mais no digital. Inclusive, assim, a gente está investindo mais nas nossas redes sociais, porque vieram muitos clientes para a gente, assim, o nosso cliente, a gente diz o cliente consumidor, que é o cliente CPF, ele veio mais, ele buscou mais, porque todo mundo fez um reparo em casa, né? Então, assim, esse cliente buscou mais a gente, então a gente viu que era um cliente que a gente não aborda, que a gente esperava ele vir até a gente, mas a gente não ia até ele. Então hoje a gente está vendo que a gente tem formas de ir até esse cliente, né? Que é principalmente pelas redes sociais. Então, isso sim, foi uma estratégia que a gente já investiu mais. Então, assim, a gente está buscando formas e analisando, porque a cada semana é um novo normal, né? Assim, a gente está num período de readaptação. Então, todos os dias a gente tá reconstruindo. sim. Uma coisa que você falou que é muito importante, né? O comportamento do consumidor, ele muda muito ao longo do tempo, né? Então, o consumidor de há 10, 5 anos atrás, hoje está totalmente diferente. Por quê? Não que ele seja diferente, né? Mas de acordo com as pessoas mesmo, o cotidiano das pessoas, né, que vai mudando. Só para você ter ideia, como você citou a questão do marketing, né? O marketing digital foi muito importante para você nesse período. Há um tempo, as campanhas na televisão eram o que dominavam. Muitas empresas, elas de fato tinham que ter muito dinheiro para conseguir estar em jornais, em televisão. E hoje, com o investimento, o que você puder investir nas redes sociais vai te dar algum retorno, seja no Google, né? A Lojão faz campanhas atualmente, né, no Google Ads, tem lá a gestão de rede social no Instagram, que justamente está em todos os canais para conseguir captar o máximo de clientes possível, né? E Exatamente. principalmente o negócio da Lojão, que é um negócio B2B, né, Bela? Ou seja, tem até um pouco da dificuldade de encontrar pessoas, clientes finais, porque a maioria dos seus clientes são de fato indústrias, são oficinas, né? Mas mesmo assim, empresas são feitas de pessoas, né? Então, Com por trás de certeza. uma empresa grande, de uma indústria, tem uma pessoa lá por trás que vai realizar as compras. Então, você tem que ir atrás dessa pessoa. O que a Isabela falou também, que é muito importante, a fidelização do cliente, porque uma vez já conquistado o cliente, eu vou tentar atender ele da melhor forma, né? Eu vou tentar trazer ele de volta sempre para as vendas aumentarem. E eu tenho Com certeza que isso certeza. aí foi crucial nesse momento tão importante para vocês, né? Com E, certeza. Bela, e você como mulher empreendedora, eu fico tão feliz assim de poder conversar com mulheres empreendedoras fortes e guerreiras, né? Agora falando como mulher empreendedora, você sofreu ou já sofreu algum obstáculo assim por ser mulher à frente dos negócios ou pelo contrário, assim, parece que isso já te deu maior margem de conseguir entrar nos lugares. Como é que é ser uma mulher empreendedora para você? Assim, eu acho que eu não sofri tanto no início, porque
eu me formei em engenharia civil, né? Então, nas minhas obras eu também era a minoria, né? Na minha primeira obra eu era a única mulher. Então, eu já entrei no universo totalmente masculino. Sim. É engraçado esse fato porque no meu primeiro dia na AGE, no dia que eu fui conhecer a AGE, eu era a única mulher no almoço empresarial. Era a Sim, única, não tinha sim, nenhuma. Eu não conhecia ninguém. Então, assim, sim, eu já entrei quebrando algumas barreiras, né? sim, Então, eu acho que eu nunca me diminuí por ser mulher, não. Até porque a minha mãe, que iniciou, né, com o Lojão também é mulher, a referência. Então, sempre me dei muito bem com isso. Assim, algumas pessoas, às vezes, alguns clientes, eu tô no balcão, aí eu estou lá, mas ele vai lá pro vendedor homem. Mas assim, eu levo numa boa. Assim, hoje sim. eu sou bem tranquila com isso. Mas eu não fico, não me diminuo por ser mulher, não me preocupo. Eu sei a minha capacidade. Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é a sua capacidade, né? Exatamente. Então, quanto a isso, pelo contrário, eu gosto de. Eu acho que eu sou mais firme, mais engajada por ser mulher, por fazer parte desse pequeno número, mas que cada dia vem aumentando. Isso pra Sim, mim é, assim, pra mim é um feito, né? Eu sim. tá dentro da administração por fazer crescer, por fazer realizar realmente. Isso pra mim, por ser mulher, acho que me dá mais força. Mais força ainda, né? As mulheres são guerreiras demais. São guerreiras Verdade. demais. Inclusive, a Isabela até falou, antes na AGE realmente tinham muitos homens, né? Hoje eu acho que a situação está se equilibrando, tá vindo É, ondas de hoje já muita tá bem mais da misturado. mulherada empreendedora, muita gente aí muitas mulheres de diversos nichos, né? Temos diversas empresas dentro da AGE, inclusive, né? Você que é homem ou mulher, que tem entre 18 a 33 anos, tem uma empresa e quer participar de um grupo de jovens empresários, fala aqui, manda uma mensagem aqui no nosso direct, que com certeza essa associação vai te ajudar de alguma forma, né? Ao Com longo desse certeza. tempo, Isabela, o que que a AGE te ajudou? Porque hoje a gente tem vários projetos, né? Tem o almoço empresarial, tem as capacitações, né? Durante a pandemia, a gente tentou aqui, mesmo que online, né? A gente tentou trazer muitas lives, muitas pessoas diferentes para estar trazendo conteúdo para o pessoal. No que a AGE te ajudou, além de tudo, assim, na sua carreira empreendedora? Como eu disse, eu entrei no Lojão igual com a Age, né? Porque eu queria ter esse braço mesmo onde eu pudesse conhecer mais do mundo empreendedor sem estar dentro apenas da loja, né? Sim. Então, para mim foi super importante. Eu conheci muita gente, eu partilhei minhas dores e também escutei pessoas que tinham passado pelas mesmas coisas que eu. Os almoços empresariais sempre muito ricos, ter a Demais. oportunidade de tá próximo, até mesmo conversar, porque antes do almoço a gente sempre bate um bate-papo com um convidado, né? Então, assim, já é extremamente enriquecedor para mim me aproximar da FIEC, aproximar de grandes empresários, mesmo sendo jovens, né? Conseguir grandes negócios dentro da AGE. Que A ótimo. empresa de contabilidade é de um colega da AGE, a empresa de marketing é de um colega da AGE. Eu tenho clientes que são colegas da AGE, então, assim, para mim é uma experiência super enriquecedora. Acho super importante qualquer empreendedor, independente da idade, ter um braço de network, de conviver com outras pessoas. Nesse período da pandemia foi super importante o grupo da AGE, porque a gente estava sempre debatendo como Sempre são muitos ativo, né? extremamente ativo. Como são muitos setores bem diversificados, Uhum. a gente conversava, eu do comércio, pessoas que têm colégio, têm indústria, pessoas de eventos. Então, assim, todo mundo dava um pouco do seu parecer. A gente tinha as fontes do governo, né? Não, o governo vai fazer Sim, assim, acho que vai fazer assim. Então, até um pouco desse adiantamento, não é um adiantamento, porque notícias de. era nada oficial, mas assim, acaba que você conseguia ter alguma coisa, né?
Então, foi Sim. super válido, super importante. É rico demais fazer parte de uma organização assim. Que ótimo. É, como você falou, né, o network ele é muito importante. Muitos empreendedores eles começam do zero, né? Muitas vezes eles não têm uma bagagem e mesmo tendo uma bagagem, muitas vezes não tem assim os contatos, com quem eu vou falar, com quem que eu posso pedir ajuda, né? Não tem Com um certeza. setor jurídico, assim, não conhece uma pessoa próxima para ajudar no setor jurídico, no setor contábil, né? E aí lá na AGE você já consegue ter essas assessorias importantes fora outras pessoas. Às vezes tem pessoas do mesmo segmento que você pode até fazer uma parceria, né? Às vezes são Com pessoas de certeza. segmentos diferentes, mas que são semelhantes, né? Por exemplo, a Isabela pode fazer parceria com algum outro empreendedor de um nicho parecido, né? E assim, tem muitas possibilidades de fato, né? Só você entrando assim, se engajando. E engraçado que lá na AGE, assim, vieram amigos tão queridos que hoje a gente é até padrinho de casamento de alguns amigos da AGE, inclusive, né? Com Porque são certeza, é amizades que você verdade. faz, assim, fui até pro casamento da Isabela, inclusive. Verdade. Já fez um ano, né, Isabela? Vai fazer agora, próxima Vai fazer semana. um ano, olha aí. Então, assim, de fato, é uma associação de jovens empreendedores que passam pelas mesmas dores, né? Porque todo mundo está no mesmo barco. Durante a pandemia, assim, no grupo, de fato, um grupo bem ativo, então a gente já meio que sabia o que poderia acontecer, né? Tirando as dúvidas e tal. Então, realmente é algo muito, muito importante que eu acho que todo empreendedor deveria se engajar. Não só com a AGE, mas com outros movimentos, né? De jovens empreendedores também que existem em Fortaleza tem muitos outros, né? É verdade. E é realmente muito legal. A gente é pouco suspeito para falar, né, Isabela? Mas É verdade. Mas é muito rico, assim, são experiências muito engrandecedoras. Até mesmo as visitas também, eu tive a oportunidade de ir para o Porto, pro PECEM, né? verdade, as Então, visitas. as viagens empresariais também, há 2 anos atrás, dois anos atrás, eu fui responsável por organizar a viagem para São Paulo. Então, assim, é uma experiência riquíssima. A gente foi, Caramba, conheceu grandes empresas. Então, assim, realmente você tem grandes oportunidades dentro de uma associação. que ótimo, que massa mesmo. É verdade, tem essa questão também das missões, né? Infelizmente, esse ano a gente não pôde realizar nenhuma missão, mas É geralmente tem verdade. as missões regionais, nacionais e internacionais, né? Aí nas regionais a gente conhece um pouco mais o nosso Ceará. A nacional geralmente são destinos, né? Com cidades em que, como a Bela organizou foi em São Paulo, né, Bela? Vocês consideram várias empresas lá em São Foi. Paulo, muito enriquecedor. E também outros destinos internacionais, né, como Estados Unidos, né? Teve várias, Japão, não, quer dizer, China. Então, assim, Coreia também já teve. Coreia, exatamente. Então é muito rico mesmo, né? E Belo, o que que você acha do mercado varejista em Fortaleza? Você acha que agora com o novo normal, né? Ele precisa se readequar? O que tá assim faltando ou o que que precisa melhorar para assim de fato atender essa nova demanda de consumidor? O que que você acha assim do mercado varejista? É um mercado muito grande, assim, falando do meu mercado principalmente, né? É um mercado muito grande e muito rico. Sim, Rico em possibilidades, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma que a gente tem de se adequar realmente é escutando a necessidade do nosso cliente. Hoje eu tenho um cliente que prefere muito mais a entrega e a entrega rápida. Não é qualquer entrega, uma entrega ele compra hoje para receber amanhã. Não, tem que ser uma entrega rápida e eficiente. Ele busca a atenção, ele busca pessoas que conhecem dos produtos, porque não é todo mundo que conhece um parafuso, né? sim, Muita gente chega lá para comprar o parafuso da televisão, para fixar a televisão. Então, ele espera uma pessoa que conheça, que ele seja atendido e compreendido. Tem gente que chega lá na loja e pede: ó, eu queria um parafuso desse tamanho, mais ou menos dessa espessura. Eu tenho que traduzir um dedo. Então, assim, é, é realmente assim, ele espera pessoas que conheçam, que estejam lá para agregar, para resolver a situação dele. E assim, sim. com rapidez, com eficiência. Então, Uhum. hoje, o que eu busco lá na loja é realmente
desenvolver esse tipo de atendimento, um atendimento de excelência, que ele seja Perfeito. rápido, porém correto. Você acha que os clientes hoje eles estão mais exigentes? Então, com certeza. Estão mais exigentes, né? Pelo fato de da vida ser muito corrida, eles querem soluções corretas. Na Sim, engenharia a gente tem um dizer que diz que o retrabalho é mais caro que o trabalho. Então imagina, verdade. você já tá apressado, aí compra coisa, chega lá, dá errado. Poxa, é muito chato. Poxa, não Essa prestou, não vai experiência, trocar. essa experiência para o cliente é muito desconfortável. Então, a gente busca soluções que deem a experiência para o cliente ser mais confiável possível. Sim, perfeito. As grandes empresas, eu acho que hoje elas se preocupam muito com isso, né? Poxa, é tão ruim você ir até uma empresa e você vai, seja qual for, seja de comida, seja de roupa, seja qual for o setor, e você não é bem atendido, ou então você não, pelo menos a preocupação da pessoa tentar resolver o seu problema, né? Então, muitas vezes Com os gestores certeza. não, às vezes, tá tão assim querendo novas vendas e não se preocupa com o atendimento dessa demanda, né, que você vai receber. É verdade. Assim, a gente fica muito envolto dentro do operacional, né? Não, é venda, é cliente, é estoque. Então, assim, mas a gente precisa ter essa sensibilidade com o cliente, até porque a propaganda do boca a boca ainda é a melhor, Ainda melhor, né? exatamente. Então, assim, tem que ter esse cuidado realmente, tem que ter essa sensibilidade com o cliente. Lá na loja a gente sempre fica, eu ou meu pai ou minha mãe, sempre tá ali por fora, escuta um cliente, às vezes chega um cliente chateado, a gente, não, o que é que o senhor quer? O que é que eu posso ajudar o senhor? Realmente, assim, você tem que ser humilde com o cliente, realmente, assim, Total. se você tá errado, seja humilde com o cliente. O que é que eu Sim, posso lhe ajudar mesmo? Assim, a gente tá ali para ajudar o cliente. sim. A sua, a sua equipe, vocês, para receber esse atendimento, para vocês passarem o que vocês sabem, né, de atendimento ao cliente para a sua equipe, você faz treinamento, você fica ali, ó, direto olhando e consegue corrigir na hora. Como que você consegue passar essa sensação de relacionamento ao cliente para a equipe de vocês, de venda, que está principalmente no balcão? A gente sempre passa treinamentos para eles. Hoje em dia a gente tem, acho que 2, 3 vezes por ano, eles vão para treinamentos. O Sebrae é um ótimo instrumento de treinamento para vendedor, Ai, que ótimo. entre outros que a gente faz também. Uhum. E a gente mesmo, eu faço questão de estar sempre presente no balcão, de resolver um problema para o cliente, de buscar ensinar para eles, antes mesmo dos vendedores irem para o balcão, eles passam por uma parte de treinamento, de acompanhamento. O meu gerente, ele já está com a gente Sim, há alguns anos, acho que 4 ou 5 anos, então ele já foi criado nesse ambiente de cuidado com o cliente, então ele está sempre ali próximo também. E sim. é isso, estar sempre treinando e acompanhando. Os resultados, né? Os indicadores. Verdade, com certeza. E aí, sempre ao final do mês, você consegue reunir todos esses indicadores que você tem ao longo, seja faturamento, gastos, né? Venda, relacionamento da equipe. Aí, todo final do mês você tem uma reunião com os seus diretores e aí vocês conseguem botar, é mais ou menos assim, vocês conseguem ter um plano de ação para no mês seguinte já implementar coisas. A gente está sempre se reunindo. Eu sempre apresento aos meus pais, né, que são os diretores, ó, tá assim, próximo mês a gente está pensando em fazer isso. E a gente também tem a reunião com os próprios vendedores, que Ai, que cada um ótimo. tem os seus indicadores, tem lá a sua Sim. planilhinha, com cada Aham. indicador, com indicador e meta, porque eles têm que saber qual é a meta deles, né? E eles Sim. acompanham isso semanalmente. Eles são acompanhadores a fundo, porque inclusive eles ganham comissão pelos indicadores de desempenho deles. Ah, eles possuem meta de venda. É Meta de assim, venda. meta de Aham. venda e meta
não só de venda, mas também de outros indicadores, que é o que faz o nosso atendimento ser de qualidade, né? Porque não basta Perfeito. você vender, você tem que vender bem. E vender bem é vender com margem, é vender para a maior quantidade de clientes possível, é vender atendendo bem o cliente, não tendo erros. Então, assim, cada um desses indicadores a gente acompanha e eles são apresentados. Na verdade, eles apresentam para mim os indicadores deles. A gente tem uma reunião, aí eu monto a apresentação e cada um vai lá apresentando. E isso trouxe um diferencial muito grande para a gente, porque eles se tornaram. Eles têm conhecimento dos indicadores deles. Assim, eles conhecem, eles acompanham, eles sabem o que eles têm que fazer durante o mês Uhum. e isso mostrou um desempenho diferente para a gente começou com essa prática desde fevereiro. Então, assim, todos nós vemos evoluções no atendimento deles. Caramba, gente, ó. Quem tá assistindo essa live, se tiver, pega essa dica. Gente, é porque assim, muita empresa é de cima para baixo, né? Ó, vamos lá, tá aqui, é esse nosso modelo, tá aqui, qual foi teu número? Teu número foi tal, ou então pega o sistema, né? E fica batendo os resultados. Vocês já fazem o contrário. Quero que você me mostre, ou seja, eles vão ter que pegar um tempinho, né, para poder ver os dados dele, eles mesmos se analisarem, eles mesmos É, verem o resultado do outro. Poxa, caramba, o outro foi melhor do que eu nesse quesito, ou então o que que eu posso melhorar e tal, para poder atingir minha meta, né? E aí eles vão lá e vocês ficam lá, né, assistindo de fato os números, né, e não o é, contrário. E isso realmente muito diferencial. Parabéns, Isabela, muito diferencial. Ou seja, obrigada. tem vários indicadores, vários indicadores aqui que a Isabela citou, né, que compõem o time de vendas. Não é só a venda por venda, mas qual foi a margem, né, a satisfação do cliente, várias outras coisas que podem que contam aí para esses indicadores, né? Muito Com certeza. interessante, muito interessante. E Isabela, se você fosse dar um conselho hoje para quem está começando na jornada empreendedora, né? Aí, o que que você diria para essa pessoa que está assim cheia de indecisões, principalmente num período como esse, né? Eita. O que que você diria para quem está começando agora? Eu diria para botar a ideia no papel, né? E desenvolver mesmo, assim, não ter medo, assim, muitas vezes a gente fica, e se, mas você só vai saber se você realmente executar, né? Lá na loja a Sim, gente tem muito isso do tentar e executar. A gente monta um planejamento e vai executando. Não vai dando certo, a gente vai mudando, a gente vai melhorando, a gente para um pouco, pensa. Eu tenho uma gestão até. Eu tenho alguns consultores que dizem que a nossa gestão é um pouco exótica, porque é um pouco aberta demais. Assim, a gente troca muita ideia com os vendedores, com o pessoal do estoque, porque eles é que vivem, né? Eles vivem ali o dia a dia. Então, eles sabem como são as melhores práticas, como a coisa pode andar mais rápido. Às vezes a gente está sim, no escritório e faz um negócio mais burocrático. E eles não, sim, ó, assim é a melhor forma. Então, a gente vai fazendo e adaptando, fazendo e adaptando até a gente conseguir encontrar um processo. Aí, quando a gente encontra esse processo, a gente padroniza e começa a acompanhar ele. Então, a melhor forma é fazer e acompanhar, fazer e acompanhar. Não tem muito segredo. A verdade é que sim, você tem que botar a coisa para rodar, para ver se vai dar certo. exatamente. E medindo os resultados e melhorando, né? Opa, acho que a pronto, voltou. E medindo os Voltei. resultados e Voltei. aprimorando para sempre, de fato, ser um ciclo, né? A gente, assim, estudando gestão e administração, a gente vê muito o ciclo PDCA, né? Que é o ciclo de É, melhoria contínua. Ou seja, você planeja, você faz, você checa, mensura e vai no ciclo exatamente, constante. exatamente. E é, Então, e é assim, isso que divide, assim, as grandes empresas, né? Assim, o quanto que você cresceu. Eu acho que por tudo que você falou até agora, isso se deve a uma gestão de fato muito consciente, né? De com todos os certeza, sentidos. assim. É realmente uma gestão muito
muito dentro da operação mesmo. Eu fico entre o estratégico e o operacional, pé no, né? E então, assim, é uma gestão muito real, assim, muito dentro, assim, acontece problemas, então eu digo, não, quantas vezes aconteceu esse problema? Porque se acontecer uma vez, talvez foi uma falha. Mas se aconteceu várias vezes, não, isso aqui, então realmente a gente precisa remodelar isso, melhorar. Então, assim, é uma gestão muito, muito ágil, muito dentro da realidade da loja, Sim. mas sempre com aquele pezinho olhando para o futuro, né? Assim, onde eu quero chegar no final do ano? No final do ano eu quero chegar ali. Então, melhorando aqui, mas olhando para frente. Ótimo. E, Isabela, eu queria agora que você falasse um pouco, para a gente finalizar, o nosso tempo está quase acabando. Queria que você falasse um pouco do que você espera agora para a Lojão, aonde vocês querem estar, né? O que daqui a um tempo, aonde vocês querem chegar e quais públicos vocês querem atingir. Assim, os nossos planos atuais, assim, pra gente, a gente já acredita que saiu do pior momento da pandemia, né? Então, assim, a gente já conseguiu retornar ao patamar que a gente estava. Então, hoje Ótimo. a gente tá de volta às nossas metas do começo do ano, né? Mas já Ó, com coisa outras boa. estratégias. Os nossos Uhum. planos para o próximo ano realmente é multiplicar, avançar mais de forma digital, com televendas mais ativo, né? Assim, hoje tá sempre o WhatsApp não para, o telefone não para, então a gente avançar nisso. Mas também tá dentro de outros locais, porque o nosso balcão também tem um ponto muito forte, então a gente quer abordar todos os lados que a gente pode, né? Sim. Então, assim, a gente está aprimorando, está criando robustez hoje. Essa pandemia veio para nos provar que a gente realmente tem um mercado consolidado, um produto muito bom. Então, hoje a gente está consolidando, né? A gente está criando robustez para, assim, multiplicar. Ô, coisa boa. E é isso, boa lojão. Né? Com Para certeza. você que é empresário do ramo da indústria, né? Belo, você que precisa de materiais, inúmeros materiais, não só parafusos, né? Tem um monte de coisa, um monte de ferramenta lá. Com certeza. Vai lá no arroba Lojão dos Parafusos CE, não é isso? É sim, Lojão dos Lojão dos Parafusos Parafusos CE. CE. Entre em contato com o setor de vendas e pronto. Aí, meu filho, é só esperar o atendimento de excelência da equipe, né, Com não, Isabela? certeza, com certeza. Isabela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de fazer essa live. Eu Obrigada. acho que essa live vai ficar salva, vai para o nosso feed agora, porque muita gente precisa assistir. De Com fato, foi uma certeza. aula de gestão que você deu aqui sobre os indicadores. Assim, eu acho que se todo empreendedor, independente do ramo, né, seguisse esses indicadores, seguisse o que você está falando de engajamento da equipe, eu tenho certeza assim, que hoje as nossas empresas seriam outras, né? Sem gestão, a gente de fato não vai para lugar nenhum, né? Não adianta nem a gente inventar moda, mas sem gestão, de fato, a empresa não sai do canto, né? E você É, conseguiu trazer isso, né? Tão, tão jovem e conseguiu, assim, revolucionar aí a empresa familiar que você tem, né? Incrível, só realmente, assim, fico muito feliz de ver uma mulher tão forte, tão guerreira, junto com sua mãe e os seus pais, né? Tão guerreiros, e aí você só veio para incrementar, o negócio está crescendo com e vai crescer certeza, ainda com mais. certeza. Com certeza. Então Pois é isso, gente. obrigada, Muito obrigada, obrigada. Paloma. Obrigada, Agi, né, pela oportunidade. Realmente, assim, o que eu tô aqui é para somar, assim, buscar mesmo fortalecer o nosso comércio. A gente tem um comércio muito forte em Fortaleza, então só tem mesmo a crescer e multiplicar. Exatamente. E é isso, avante. E daqui em 2021 vamos ver Lojão crescendo mais ainda, né? Com Batendo certeza, com todas as certeza. metas. Com certeza. Vamos juntos que vai dar certo. Vamos junto. Então é isso, um abraço, boa noite, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. E até a próxima live. Terça-feira tem mais live com mais um empreendedor. Então fiquem ligados aqui no Instagram da Age. Boa noite. Boa noite, gente.